Vamos analisar agora a janela Registro no Cartório. Se nós observarmos aqui no banco de dados, nós temos uma janela, temos uma tabela chamada Registro Cartório, que serve para armazenar os dados da empresa que foram registrados no cartório. Se você já viu o módulo Contabilidade, você pode até pular essa aula, porque esse cadastro também foi feito lá no módulo Contabilidade, tá? Registro cartório. Aqui está. Ok? Então, nessa tabela, como eu mencionei, nós vamos armazenar aí os dados do registro em cartório, os dados da empresa, né? Nós temos aí o ID da empresa, o nome do cartório, a data do registro, o número, a folha, o livro e NIRI, que é o número de identificação do registro de empresas. Aí por que essa janela aparece tanto no contabilidade quanto no escrita fiscal? Pode ser que o seu cliente ele adquira o módulo contabilidade, mas não adquira o módulo escrita. Pode ser que ele adquira o escrita e não adquira o contabilidade, né? Então por isso nós estamos mostrando nos dois cursos, né, nos dois módulos, essa janela de registro em cartório, assim como outras janelas que apareceram no contabilidade, vão aparecer também aqui no módulo escrita fiscal, né? Assim como você que está assistindo esse treinamento agora do escrita fiscal, pode não ter visto o módulo contabilidade, não tem interesse pelo contabilidade, mas tem pela escrita fiscal, e essa janela tem que estar, né, ela é importante aqui no módulo escrita fiscal, tá? Muito bem. Sabendo disso, né, que nós temos apenas uma janela, eu vou começar as explicações com o gerador, tá? Você vem então aqui no gerador, abre o gerador, aponta aqui para as pastas que você quer gerar os arquivos, né? Aqui você vai gerar o VO, o controller do lado do cliente, o controller no lado do servidor, tá? O VO nós geramos na pasta comum, o controller na pasta escrita fiscal, né? Escrita fiscal controller do lado do cliente, e o controller do servidor na pasta controller do servidor. Então você conecta ao banco de dados, procura a tabela registro cartório. Como é uma tabela só aqui, você pode clicar em gerar conjunto, que ele já vai gerar o VO e os dois controllers nos seus devidos lugares, tá? Feito isso, né, quando ele gerar os arquivos, você vem aqui no servidor, abre o server container. A princípio você precisa adicionar ao projeto os dois arquivos, então você adiciona o registro cartório controller pass, que está na pasta controller do servidor, e na pasta comum VO você adiciona o registro cartório controller .pass, né? Era para ele terminar com um VO, né? Vamos observar aqui. Aqui, ó. Registro cartório VO.pass. Esse carinha que você adiciona aí no servidor, tá? Após adicionar os dois arquivos, aqui no server container, você vai registrar o controller, tá? Aqui, olha, todas as units que nós estamos utilizando para facilitar, nós estamos informando qual é o módulo que está utilizando. É evidente que algumas delas são utilizadas em mais de um módulo, mas no primeiro que nós utilizamos, nós já registramos aqui. Então, o contabilidade, ele já utilizou esse registro cartório controller. Por isso que no escrita fiscal eu não informei nada aqui, tá? Aqui é apenas a unit que nós estamos declarando. Em registrar classe, nesse método aqui, nós precisamos registrar essa classe aí, tá? Então aqui no contabilidade, olha, registrar classe de registro cartório controle. Isso precisa ser feito, né? Senão quando você tentar consumir o web service via REST lá, vai ocorrer um erro, vai dizer que essa classe não está registrada no servidor. Beleza? Feito isso, o servidor está ok. Basta compilar, basta rodar o servidor que já vai funcionar, tá? Você não precisa fazer alteração nenhuma
nem no VO e nem no controller. Eles já estão prontos para serem utilizados. No lado do cliente, você vai adicionar ao projeto, dentro da pasta controller, o registro cartório controller. Aqui, ó. Tá? Esse é o controller do cliente. E lá em comum VO, você vai adicionar o registro cartório VO. Tá? Feito isso, você parte para a construção da janela, né? Então nós temos aqui a janela registro cartório. Aqui está. É um cadastro simples, né? Você vai colocar então o nome do cartório, data de registro, número, folha, livro e aqui o número de identificação do registro de empresas, que é o NIRI. O código é um código padrão, como nós temos utilizado nas janelas de cadastro nos módulos do ERP, ok? Nós temos aqui uma região chamada infra, com o create do formulário, onde nós setamos o VO principal, né, que vai controlar essa grid principal aqui, ok? Isso aí vai ser feito tudo automático. E o controller principal, né, que vai fazer realizar as consultas, as inserções, as alterações, também para exibir os dados nessa grid principal. Em CRUD, nós temos o método inserir. Você pode observar que essa janela, como já foi explicado nos outros módulos, ela ela herda de tela cadastro. Então, em tela cadastro, nós temos lá o método inserir. Então, esse método inserir que nós sobrecarregamos aqui, ele faz o que tem no método inserir da classe de cima, da classe pai, né? E se tudo der certo, porque ele retorna um booleano, tá? Se tudo der certo, nós setamos o foco em nome cartório, no edit nome cartório, que é esse edit aqui. Mesma coisa para o método do editar, ele faz o que tem no editar da classe pai. Se tudo der certo, setamos o foco no edit nome cartório. O excluir, ele também faz o que tem no método excluir lá em cima, tá? E depois ele chama o método exclui do controller principal aí, né? No método salvar, nós também herdamos o que tem no método salvar de cima. Se tudo der certo, nós setamos aqui um objeto VO, jogamos os dados dos edits nos campos, né, desse objeto principal. Se tivermos inserindo, se o status da tela for inserindo, chamamos o método insere do controller. Se o status da tela for editando, nós comparamos um objeto anterior, que era o momento, é o objeto que estava ali no registro selecionado, com o objeto atual, esse objeto aqui. Se os dados forem diferentes, aí nós chamamos o método altera. Se os dados forem iguais, nós informamos que nenhum dado foi alterado, né? Porque o usuário ele pode selecionar aqui um registro, clicar em alterar e logo depois clicar em salvar. Então, nenhum dado foi alterado, não vai subir nada para o servidor. Nós não vamos comprometer a rede nem o servidor com isso, por isso nós fazemos essa comparação logo no lado do cliente, tá? Em controles de grid, nós temos o método grid para edits, né? Então, quando o usuário ele seleciona aqui um registro na grid, que clica em alterar ou clica duas vezes, né? Em alterar o objetivo é alterar dados, clicar duas vezes ele apenas consulta. Em ambos os casos, nós chamamos o método grid para edits. Daí nós já carregamos os dados daquele registro selecionado em objeto VO e em objeto old VO, né? Carregamos os dados nos dois objetos, porque quando o usuário clicar em salvar, nós vamos fazer essa comparação aqui, tá? Se os dados do objeto VO, que nós setamos aqui, são iguais ou diferentes aos dados do objeto old VO, que é o objeto que não foi alterado, né? O objeto que representa o registro selecionado no momento que foi clicado lá em alterar ou que foi clicado duas vezes na grid, tá? Depois que nós carregamos isso daí, né, nós jogamos os dados do objeto selecionado dentro aqui dos edits, tá? E os dados eles serão exibidos aqui para o usuário. Então é isso, né? Houve uma explicação mais detalhada nesse momento aqui. Pode ser que você não tenha assistido os outros módulos, mas é pré-requisito, né, para esse módulo aqui, pelo menos o módulo cadastros base, o DVD inicial
e os vídeos adicionais que estão no EAD, para você compreender toda essa estrutura aqui que nós estamos utilizando, tá? As demais janelas eu vou falar por alto aqui desse código. Quando o código ele for igual, eu vou apenas dizer que é o código igual às janelas anteriores. Tranquilo? Perfeito. Vamos então executar a aplicação. Eu vou até gastar um tempinho mais aqui mostrando o VO para você, tá? Então, registro cartório VO, ele herda de JSON VO. Então, esse JSON VO já está fazendo muita coisa para a gente. Ele tem várias anotações, né? Para você compreender essas anotações, você vai dar uma olhada no vídeo lá de cadastros, né? Ele explica aí para que servem essas anotações, os vídeos adicionais que está lá em cadastros, tá? E é isso. Esse é o nosso VO. É um VO bem simples, ele não tem nada implementado aqui porque essa é uma janela simples, tá? No controller do lado servidor, registro cartório controller, nós temos esses 4 métodos. O método principal ele serve para consultar, registro cartório. Daí nós temos o método accept para inserir, o método update para alterar e o método cancel para excluir, tá? Registro cartório vai fazer a nossa consulta, accept vai fazer a nossa inserção, sempre chamando T2TIRP para fazer todas essas operações. Veja que nós sempre retornamos um array JSON para aplicação cliente, tá? No caso da consulta, nós recebemos aqui a seção, o filtro e a página. No caso da inclusão, recebemos um JSON value. No caso do update, um JSON value nós recebemos e retornamos um array JSON. E fazemos aqui as devidas comparações, né? Fazemos as conversões de JSON para Delphi e chamamos o método alterar. E em cancel nós recebemos apenas o ID e vamos utilizar esse ID para chamar o método excluir e excluir aquele registro do banco de dados. No lado do cliente, o VO é o mesmo que nós estamos usando no servidor. E o controller, ele é diferente, né? O controller do cliente é diferente do controller do servidor. Ele vai ter os métodos consulta, insere, altera e exclui. Aí ele vai utilizar aqui comandos para jogar esses dados, para consumir os web service ou web service do servidor, né, que está aguardando pelos objetos JSON, tá, para fazer lá as devidas consultas, inclusões, exclusões, alterações, usando o T2TORM, e vai retornar para a gente aí um array JSON. Esse array JSON vai cair aqui no nosso stream resposta e nós vamos tratar ele de acordo com o contexto. No caso do consulta, nós chamamos o popula grid com o stream resposta. No caso do insere, aí vem de novo o popula grid com o stream resposta, porque nós retornamos do servidor o registro que foi inserido. No caso do altera, nós temos aqui, ó, chamamos um post, datastream é quem está subindo, stream resposta é o array JSON que está retornando. E aqui nós retornamos, já chamamos o conversor, né, com o método JSON Object Stream to Boolean, o stream resposta, que foi o que retornou para a gente lá do servidor. E o método exclui, ele vai retornar também com o conversor, agora o JSON pair to Boolean, chamando aí o delete, passando o ID, tá? Se tudo der certo, ele vai retornar aqui um boolean nesse result, ok? Se não, ele vai informar qual foi o erro que aconteceu lá no servidor, tá? Essa mensagem aqui ela desce do servidor também, ok? Está sendo tratado no servidor, né? Sendo que esse controle aqui ele já herda de um controller que está fazendo um monte de coisa para a gente. Você tem que analisar esse controle aí também. Essas explicações, observe lá os vídeos adicionais que estão no cadastros base, que você vai entender como é que essa infraestrutura está funcionando, tá? Vamos então executar a aplicação, ou executar o servidor. Vamos executar o cliente.
registro o cartório, pressionei F9, já aparece o cartório teste, que é o cartório que eu tenho cadastrado aqui. Cliquei em cadastrar. Outro cartório, 1º de dezembro de 2012, aí vem o número, folha, livro, e aqui o NIRI. Cliquei em salvar. Esse outro cartório vai aparecer aqui para mim, F9, os dois já aparecem. Então, uma janela bem simples de cadastro. Nos alongamos um pouco mais nessa explicação, porque pode ser que você seja aí, esse seja o primeiro vídeo, o primeiro módulo que você esteja assistindo, né? Certamente você está confuso, tá? Então, mais uma vez, assista o Cadastros Base, os vídeos que estão no DVD, para você observar como é que nós fizemos a primeira construção do ERP, né? Pelo menos do Cadastros Base. Depois você deve assistir todos os vídeos adicionais que existem lá no Cadastros Base. Aí sim você vai compreender essa estrutura. É lógico que assistindo só os vídeos você não vai entender tudo. Você tem que assistir e analisar também o código, tá certo? Você tem que debugar para você entender realmente como é que funciona aqui o nosso ERP, essa estrutura, essa infraestrutura do nosso ERP, tá? Mas enfim, temos aí a janela Registro o Cartório, está funcionando, né? Já está pronta aí para nós cadastrarmos os dados da nossa empresa que foram registrados no cartório.